Olá, povo de Deus, Pastor Elias Ribeiro, bem-vindo ao nosso canal. E nessa oportunidade eu quero falar sobre um tema que eu julgo importante, O tema subordinado ao tempo. Nós sabemos que tudo que Deus criou, Ele subordinou debaixo de um tempo. O próprio Deus vai nos dizer isso através do profeta Daniel no seu livro, no capítulo 2, no verso 21, dizendo que Ele muda os tempos e as horas. Então, Ele é Senhor do tempo. O salmista Davi também, no seu Salmo de número 31, do verso 15, ele vai dizer e vai reconhecer que os tempos dele estavam nas mãos do Senhor. Então, eu quero falar sobre o tempo. E tudo que Deus criou está subordinado debaixo de 3 tempos, Passado, presente e futuro. E mediante a palavra de Deus, que está registrada em Eclesiastes, capítulo 7, eu quero focar no tempo passado. Vamos ver a importância de nós compreendermos e nos relacionarmos com o nosso passado. Eclesiastes capítulo 7 e o verso 10 vai nos dizer: nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Então, às vezes a pessoa quer considerar o passado e questionar o presente, Porque às vezes está passando por momentos difíceis, está passando por crises. E nós vamos ver a palavra de Deus nos esclarecer uma situação em que o povo de Deus estava passando quando saiu do Egito. O povo de Deus sai do Egito, Deus realiza grandes milagres, grandes maravilhas na vida daquele povo, e ele vê a mão de Deus sobre ele, e este povo passa a seco o Mar Vermelho. Mas no decorrer da jornada, esse povo começou a considerar o passado deles melhor do que o presente que eles estavam vivendo. Por quê? Porque estava no deserto, estava passando por dificuldades. Deserto não é lugar fácil para as pessoas caminharem. E eles começaram a questionar o presente e valorizar o passado. Veja bem, meus queridos irmãos, Números capítulo 11, no verso 10, nós vamos encontrar esse questionamento do povo de Deus, dizendo assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, e cada qual à porta da sua tenda. Então Moisés, ele vê o povo chorar, cada qual à porta da sua tenda. Um povo chorar, o povo questionar, não é verdade? Mas nós vamos entender o porquê que esse povo estava chorando, porquê que esse povo estava lamentando. No versículo 5 nós vamos entender, porque a Bíblia nos diz assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Então esse povo estava lembrando de uma vida que eles tiveram lá no Egito, onde tinha peixe, O versículo 4 também vai nos informar que eles queriam comer carne. Eles se lembraram da comida de graça que eles comiam lá. Eles passou a considerar o Egito como sendo algo melhor do que o momento em que eles estavam vivendo. Eles esqueceram que no Egito eles eram escravos. Escravo não tem cidadania. Escravo, irmãos, ele vai viver a vida inteira trabalhando, construindo para o outro, não é para ele. E eles estavam debaixo da fornalha de ferro de Faraó. Eles passaram a questionar este passado. Então, quando nós esquecemos da onde Deus nos tirou, porque estamos passando momentos de angústia, de tribulação, e começamos a deixar de ser sábio, porque Salomão vai dizer: com sabedoria nunca dirias isso.
Nunca você consideraria um passado em que o próprio Deus te arrancou de lá. Se lá fosse bom, Deus teria te deixado lá. Então, nesta questão do passado, nós vamos ver a palavra de Deus nos dizer algo muito importante que muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas ignoram que a vida tem dois extremos. Isso nós podemos encontrar no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 14, que nos diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Então, aquele povo não estava considerando aquele momento. Eles não estavam considerando aquele momento. Aquele momento era um momento em que eles deveriam firmar a sua fé em Deus, ter experiência com Deus. Às vezes Deus te coloca num presente difícil para você crescer com Ele, para você entender os projetos que Ele tem na sua vida. Nós devemos considerar as adversidades, os momentos que não é nos favorável. Muitas pessoas não consideram. Quando as coisas lhes são desfavoráveis, eles querem parar, querem estagnar, querem voltar atrás, querem voltar para o passado. Israel também fazia assim. Em um certo momento eles queriam levantar um novo líder e voltar para o passado, para o Egito. Mas nós temos que nos comportar sabiamente. Veja bem, ainda Isaías, no seu capítulo 43, nós vamos encontrar algo muito importante, a Bíblia nos aconselhando em relação ao passado. Veja bem, no versículo 18 e 19 de Isaías, no seu capítulo 43: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Então a palavra de Deus está dizendo para não lembrar, não considerar as coisas antigas. Tem muitas pessoas presas a um quarto na sua vida chamado o quarto do passado. Ele guarda muitas mágoas, muitos rancores, por tudo que lhe aconteceu no passado. E isso lhe priva dele receber algo novo da parte do Senhor. Creio que estou falando com você que foi machucado, que foi magoado, que teve um passado não muito bom, mas você está preso neste passado. Este passado tem alimentado a sua alma. Esse passado tem tomado a sua mente. Você está preso neste passado. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ficar presos neste labirinto, que muita gente está no labirinto. Foram tantas coisas que aconteceram na vida dele. E agora a palavra de Deus diz ao povo de Israel que ele fará uma coisa nova. Se você fica preso ao passado, você se priva de Deus fazer uma grande coisa nova na sua vida. Novidade, Deus fazer algo que Ele nunca fez na vida de outro ser humano, Ele pode fazer na sua. E falando em pessoas presas ao passado, e que Deus poderá realizar coisas novas na vida, eu quero tomar como exemplo aquele homem que a Bíblia nos fala e nos relata sobre ele. A Bíblia diz que havia um homem à beira do tanque de Betesda, em Jerusalém, e a Bíblia vai nos dizer, no seu capítulo 5, no verso 2, dizendo: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. A Bíblia vai falar sobre este local, um local que a Bíblia nos fornece
qual era a condição das pessoas que estavam ali à beira desse tanque. No versículo 3, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então, observe que essas pessoas que estavam à beira desse tanque eram pessoas que não tinham condições de se movimentar. Elas precisavam de alguém, elas precisavam de uma ajuda. Eram pessoas que fisicamente não poderiam se locomover com facilidade. Cego, não enxerga, não é? Paralíticos. Mas o Senhor Jesus chega à beira daquele tanque e ele aborda um homem que há 38 anos estava à beira daquele tanque. E o que nós vamos notar, nós estamos falando sobre o passado, é que Jesus se aproxima daquele homem, e a Bíblia diz no seu capítulo 6, no seu versículo 6 do capítulo 5 de João, assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus conhecia o passado daquele homem. Eram 38 anos que ele estava à beira daquele tanque. Era um passado considerável. E nós vamos ver na resposta deste homem, um homem preso às frustrações das tentativas que ele fizera no decorrer daqueles anos, num passado considerando aí de 30 anos atrás. Quantas frustrações na vida daquele homem. E ele vai nos revelar que ele estava preso nesta situação de um passado de fracasso. Veja bem o que ele responde a Jesus no verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu tenho feito isso aí no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Já fazem 10 anos que eu fiz isto. Já fazem 20 anos que eu tenho feito isso. O passado me diz que eu não vou conseguir. Mas Jesus não quer que você fique ao passado. Se o teu passado diz que você não vai conseguir, que você não vai vencer, mas Jesus, Ele no presente, Ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Eu quero deixar essa palavra para você, viu? Não fique preso. O que passou, passou. O que não deu certo, não deu certo. Então, para terminar, eu quero mais uma vez deixar esse versículo 10 com você. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque com sabedoria isso eu nunca perguntaria. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro em nome de Jesus, aqui no nosso canal O Bereano.